Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 11 de fevereiro, dia 42. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe para Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram-lhe ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os deuses que tiraram você do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que o povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixas que os egípcios digam: Ele os tirou para lá com más intenções, para matá-los nos montes, para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado. E eu darei a sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que traria ao seu povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo, gritava. Disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é um alarido de vencedores nem de vencidos,
um milhares de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedras das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. E, pegando o bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faz para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles deram para mim e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. Naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, peste, que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora, pois, vá, pois agora e conduz o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram bezerro, aquele que Arão tinha feito. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo, que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, e não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo viu essas más notícias, pôs a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por algum momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda. Seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem e se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face,
como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse: Farei isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim. Eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Peço que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu: Farei passar por toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Mateus capítulo 26, versículo 69. Pedro estava sentado fora do pátio. Um empregado se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro, visto outra vez por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje como Campo de Sangue. Então, se cumpriu o que foi dito no meio do profeta Jeremias. Pegaram 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo de Israel, pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus?
Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Salmos 33. Exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cantos, na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Provérbios 8, 32 ao 36. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve viajando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.